Oi, irresistíveis! Será que vocês estão prontos para um momento assim mais simbólico e significativo antes da primeira grande batalha de Israel na Terra Prometida? Pois é. Neste capítulo 5 de Josué, Deus prepara o seu povo assim espiritualmente para as conquistas físicas e espirituais, marcando a renovação da aliança e deixando assim uma lição assim atemporal de dependência e obediência dele. Hoje a gente vai mergulhar nessa poderosa mensagem e eu vou pedir para você já deixar o seu like, né? E abrir a sua Bíblia, o livro histórico de Josué, capítulo 5, já agradecendo a Deus, porque nós já ainda temos a liberdade de ler a Bíblia, enquanto outros povos não têm ainda nem a consciência da existência de Jesus. Você sabia disso? Pois é. E aí no final do vídeo eu vou pedir para você compartilhar com pelo menos uma pessoa que você ama. Vou te lembrar isso. Você é responsável por aqueles que cativa. Essa é a frase do livro do Pequeno Príncipe. Então, bora! Vambora? Vamos começar? Então tá. Vou ler nessa Bíblia aqui, que é a Almeida revisada, letra grande, que eu gosto, Nova Almeida atualizada, tá? Então vamos lá. Capítulo 5. Quando todos os reis dos amorreus que habitavam deste lado do Jordão, a oeste, e todos os reis dos cananeus que estavam junto ao mar, ouviram que o Senhor tinha secado as águas do Jordão diante dos filhos de Israel, até que tivéssemos passado, o coração deles se derreteu de medo e ficaram desanimados por causa dos filhos de Israel. Naquele tempo, o Senhor disse a Josué: faça facas de pedra e passe de novo a circuncidar os filhos de Israel. Então Josué fez facas de pedra e circuncidou os filhos de Israel em Gireate Haralote. É isso mesmo. Gileade Haralote, que significa monte da circuncisão, tá? E eu me perdi. Foi esta a razão porque Josué os circuncidou. Todo o povo tinha saído do Egito. Todos os homens de guerra tinham morrido pelo caminho no deserto, porque todo o povo que saiu do Egito estava circuncidado. Mas a nenhum deles que havia nascido no deserto, que são esses que estão entrando agora, né, pelo caminho, depois de terem saído do Egito, haviam circuncidado. Porque os filhos de Israel andaram 40 anos pelo deserto, até desaparecer toda a nação, a saber, os homens de guerra que saíram do Egito, que não obedeceram à voz do Senhor, aos quais o Senhor tinha jurado, que não lhes deixaria vir a terra que o Senhor, sob juramento, prometeu dar a seus pais, terra que mana leite e mel. Porém, em seu lugar, pôs os filhos deles, e a este Josué circuncidou. Estavam incircuncisos, porque não os circuncidaram no caminho, ou seja, lá no deserto. Depois que toda a nação foi circuncidada, ficaram no seu lugar do arraial, até que se sararam. Demanda tempo, né, gente? Então o Senhor disse a Josué: hoje removi de vocês a vergonha do Egito. Por isso aquele lugar foi chamado de Gilgal, até os dias de hoje. Em hebraico, Gilgal soa parecido com a palavra que significa remover, tá? Enquanto os filhos de Israel estavam acampados em Gilgal, celebraram a Páscoa no dia 14 do mês, à tarde, nas campinas de Jericó. No dia seguinte à Páscoa, comeram do fruto da terra. Nesse mesmo dia, comeram pães sem fermento e cereais tostados. Eles já estavam plantando na terra. Um dia depois de terem comido do produto da terra, o maná cessou. E os filhos de Israel não mais o tiveram, mas naquele ano comeram do que foi colhido na terra de Canaã. Quando Josué estava perto de Jericó, levantou os olhos e olhou. E eis que se achava em pé diante dele um homem que trazia na mão uma espada. Josué se aproximou dele e perguntou: você é dos nossos ou dos nossos adversários? E ele respondeu: não sou nem uma coisa, nem outra. Sou príncipe do exército do Senhor e acabo de chegar.
Então Josué se prostrou com o rosto em terra e o adorou. E lhe disse: Que diz meu senhor ao seu servo? O príncipe do exército do Senhor respondeu a Josué: Tire as sandálias dos pés, porque o lugar em que você está é santo. E Josué fez assim. Uau! Você reparou no que nós lemos? Antes de começar a conquistar Canaã, Deus ordena que Josué guie o povo em 2 momentos de preparação espiritual. Primeiro, os homens foram circuncidados em Gilgal, né? Onde eles ficaram ali acampando, logo depois que eles atravessaram o Jordão. Como sinal da aliança entre Deus e Israel, algo que tinha sido negligenciado no tempo do deserto, né? E em segundo lugar, o povo celebra a primeira Páscoa na Terra Santa, lembrando-se assim do livramento do Egito, né? E logo depois, o maná que estava sustentando o povo, sustentou durante 40 anos no deserto, cessou. E aí eles começam a se alimentar dos frutos da terra prometida. Que bacana, né? E aí, por fim, Josué teve essa experiência poderosa com o comandante do exército do Senhor, que aparece com uma espada em mãos, reafirmando a liderança e a proteção divina. Esse encontro marca, assim, a entrada de Israel nas batalhas que viriam, iniciando Jericó, né? Jericó é a primeira. Então, esse capítulo que a gente acabou de ler é sobre consagração, memória, dependência de Deus e preparação para a guerra, tanto espiritual quanto para a guerra física, tá? E aí, eu te pergunto, que lições a gente pode extrair assim, desse capítulo para a gente poder aplicar hoje na nossa vida? De cara, eu já vou dizer que a gente precisa, antes de enfrentar os desafios da nossa vida, estar assim, alinhados espiritualmente com Deus. A nossa consagração diante do Senhor é assim, essencial antes da gente entrar em qualquer confronto. Isso é muito importante, né? A gente viu também, com esse cessar do maná, né, que Deus sustenta, mas Ele também espera crescimento da nossa parte. A gente tem que mudar de fase, vamos subir de nível, entendeu? Ele espera que a gente seja responsável, né, pelo que Ele nos proporciona. E aí vão entrar novas bênçãos que exigem assim, novas ações, né? Então, o povo tinha que realmente passar a plantar, cuidar, porque o maná acabou, eles já estavam na terra prometida. Já pensou, gente, 40 anos de maná, nada, eles recebiam de Deus 6 dias por semana. Incrível, né? E aí, o que mais? O encontro, gente, de Josué com o comandante do exército do Senhor. Basta confiar e obedecer e depois reconhecer que a batalha é do Senhor, que é Ele que vai à frente. O que mais? Vamos refletir agora para a gente assim poder extrair insights para o nosso desenvolvimento espiritual? Então, deixa eu ver aqui. O que significa para você se consagrar antes de enfrentar desafios importantes? Anota isso. O que isso significa? O que passa pela tua cabeça? Como é que você pensa em fazer isso? Né? Você tem confiado que são assim as estratégias de Deus e não as suas estratégias que garantem a vitória na sua vida? Como é que você está usando os recursos e as oportunidades que Deus tem dado a você? Você tem sido assim, uma pessoa responsável, uma pessoa grata, ou você não está nem aí? Ou você nem se deu conta do que Deus tem feito para você, todos os livramentos, todas as bênçãos, todos os milagres.
as pessoas que o Senhor tem retirado da sua vida e outras que Ele tem colocado na sua vida, sem que você precise fazer nada. Pensa nisso. Anota, escreva. Isso é muito importante, gente. Vamos conversar com Deus? Ai, Pai, obrigada por todas essas lições que o Senhor nos dá através deste capítulo 5. Quando o maná parou, na verdade, o Senhor está nos mostrando, Pai, que a gente precisa frutificar. O Senhor nos mostrou, assim, a transição do cuidado sobrenatural da sua entrega diária, Pai. Passando para a bênção do sustento natural, que viriam dos frutos do nosso trabalho. Pai, o Senhor também nos mostra a importância da nossa preparação antes da gente buscar a conquista dos nossos planos, dos nossos projetos, dos nossos sonhos, das nossas ideias, que muitas vezes a gente nem consagra ao Senhor, quando a gente deveria entregar tudo ao Senhor, obedecer e nos santificar antes de enfrentar as nossas lutas. Meu Deus, Pai. Nós vimos também a Tua soberania como líder do exército celestial. Isso para nos mostrar que a batalha não era de Israel, mas era do Senhor, reforçando a mensagem do comando divino, né, Josué? Pai, foi incrível, Pai. E a renovação da aliança de Israel com o Senhor, por meio da circuncisão, com a comemoração da Páscoa. Pai, obrigada. Obrigada por nos contar essas histórias, esses detalhes, para poder ampliar a nossa visão assim espiritual. Nós te amamos e bendizemos o teu nome, porque o Senhor é bom o tempo todo. Nós somos gratos, Pai, e oramos em nome de Jesus. Amém e amém. É isso aí, gente. Um beijo no seu coração. Se você ainda não curtiu, deixa o seu like aqui e compartilha com pelo menos uma pessoa que você ama. Você é responsável por aquele que cativa. Vai lá. Tchau. Amanhã tem mais.